relógio do juízo final, sinaliza um nível de perigo mais alto de todos os tempos. Meus queridos, é engraçado e também um pouco preocupante. Queridos, relógio do juízo final, relógio do Armagedon, relógio do fim do mundo, estão assustando as pessoas. Mas quando o cristão pega a Bíblia e ensina essas coisas, chamam ele de quê? Doente mental. Isso é interessante. Agora, eu lembro que há pouco tempo atrás, o Papa Francisco condenou esse tipo de informação. Queridos, vimos aqui ignora os profetas da desgraça, diz o Papa Francisco. Não dê ouvidos aos profetas de desgraça, diz o Papa Francisco. Interessante que isto aqui ele falou em 13 de novembro de 2022. 30 dias depois, em 13 de dezembro de 2022, a notícia nos aparece. Papa Francisco emite alerta terrível para a humanidade. Vê maiores presságios, destruição no mundo. Meus amados irmãos. Ele disse primeiro, cuidado com os profetas da desgraça, que profetizam coisas ruins, desastre no mundo. 30 dias depois, ele emite um alerta terrível para o mundo, que vê muito... Queridos, isso é incoerência. Na verdade, amados irmãos, com certeza o Papa não está criticando esses cientistas do juízo final, não está criticando os agentes da ONU, não está criticando essas organizações mundiais que prevêem estas coisas. Não é isso. Porque até certo ponto ele apoia isto. São coisas do seu interesse. Os profetas da desgraça, na visão dele, são os que pregam a volta de Cristo em glória e majestade para pôr um ponto final ao reino das trevas. São esses profetas da desgraça que precisam ser silenciados. Mas, amados irmãos, a mensagem bíblica não é uma mensagem de desgraça. Não é uma mensagem de medo. É uma mensagem de esperança, amados irmãos. Sim. Qual é a esperança para esse mundo? Me diga, escreva nos comentários. Qual é a esperança para esse mundo? Resolver as mudanças climáticas? Eles vão conseguir fazer isso. Melhorar a paz mundial? Eles vão conseguir fazer isso. A Bíblia nos diz que Satanás está irado com este mundo. Portanto, a única solução para este mundo é a volta de Jesus. E eles dizem, esses que pregam estas coisas são profetas da desgraça. Amados irmãos, voltamos aqui. 24 de janeiro de 2023. O relógio do juízo final marca 90 segundos para meia-noite, sinalizando mais perigo do que nunca. Outra, relógio do juízo final se aproxima mais da meia-noite do que nunca. Vou colocar agora o vídeo de ontem, quando os cientistas apresentaram diante do mundo todo que temos 90 segundos para meia-noite, 90 segundos para o juízo final, 90 segundos para o Armagedon. Isto é engraçado. Vamos ver aqui, amados irmãos. Today, the members of the Science and Security Board moved the hands of the doomsday clock forward, largely, though not exclusively, because of the mounting dangers in the war in Ukraine. Hoje, os membros do Conselho de Ciência e Segurança avançam os ponteiros do relógio do juízo final, em grande parte, mas não exclusivamente, devido aos crescentes perigos de guerra na Ucrânia. We moved the clock forward the closest it has ever been to midnight. It is now 90 seconds to midnight. Avançamos o relógio o mais próximo que já esteve da meia-noite. Agora faltam 90 segundos para meia-noite. Ok, vamos continuar? A humanidade está mais perto do que nunca do fim do mundo. Queridos, eu não vou deixar de dizer mais uma vez. Isto é um pouco engraçado. Porque compartilhei com vocês, no mês de setembro, acredito, que a CNN, por exemplo, apresentou diante do mundo. CNN alerta para a ansiedade de arrebatamento. Afirma que ex-cristãos lutam com trauma por causa do ensino do fim dos tempos. Eles disseram também, os evangélicos estão lutando com a ansiedade de êxtase, dizem especialistas em saúde mental. Por quê? Estão vendo aqui? The end is near, o fim está próximo. Eles estão dizendo que estes ensinos sobre o fim do mundo estão criando problema mental, trauma nos cristãos. E eu pergunto, e o que eles dizem aqui? O que eles estão dizendo aqui? Que a humanidade está mais perto do que nunca do fim do mundo. Eu pergunto, isto não cria trauma nas pessoas? Não cria pânico? Não cria medo? Incoerência. Vamos continuar aqui, amados irmãos? Esse foi o terrível aviso desta semana do Boletim dos Cientistas Atômicos, que desde 1947 estima o quão perto o mundo está de acabar, declarando duramente quantos minutos para meia-noite restam em uma assinatura relógio do juízo final. O relógio, na terça-feira, foi marcado para 90 segundos para meia-noite, o mais próximo da meia-noite que já alcançou, de acordo com o boletim, uma organização e publicação sem fins lucrativos. Agora veja, uma série de outras questões desempenhou um papel no avanço do relógio do juízo final, disse o boletim, incluindo os efeitos da mudança climática, a desinformação inabalável online e uma ameaça contínua de surtos de doenças infecciosas. Esta mulher, que é presidente e diretora executiva do boletim, disse no comunicado
que a decisão de mover o relógio para mais perto da meia-noite não foi tomada de ânimo leve. Ela disse: estamos vivendo em uma época de perigo sem precedentes e o relógio do juízo final reflete essa realidade. Então, uma das coisas que fez este relógio avançar os seus ponteiros para 90 segundos da meia-noite, a guerra na Ucrânia, que já está há 11 meses, as mudanças climáticas, a desinformação online. Queridos, agora vemos aqui, 24 de janeiro de 2023, o anúncio do relógio do juízo final de 2023, na terça-feira, pode alertar para uma guerra nuclear. Não fiquemos alarmados, não fiquemos apavorados. Estou apenas lendo. A Bíblia nos garante que isto não vai acontecer, mas falaremos daqui a pouco. Queridos, o relógio do juízo final apresentado ontem alerta para uma possível guerra nuclear, dizem eles. Agora veja aqui. Guerra nuclear entre Estados Unidos da América e Rússia deixaria 5 bilhões de mortos de fome, diz um estudo. Queridos irmãos, isso é uma ameaça terrível, então. Vemos aqui, até 5 bilhões de pessoas em todo o mundo, que é 75% da população global, morreriam de fome após uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, diz um novo estudo. A detonação de uma arma nuclear causaria incêndios maciços e injetaria fuligem na atmosfera, bloqueando a luz solar de atingir a superfície e limitando a produção de alimentos, levando à morte, disse o estudo. Queridos irmãos, veja aqui, uma grande porcentagem das pessoas passará fome, disse o cientista do clima desta universidade, que liderou a pesquisa. Isto é algo ruim, sim. Com base em pesquisas anteriores, os cientistas trabalharam para calcular quanta fuligem bloqueadora do Sol estaria ou entraria na atmosfera a partir de tempestades de fogo que seriam inflamadas pela detonação de armas nucleares. Eles dizem, a luz reduzida, o resfriamento global e as prováveis restrições comerciais após as guerras nucleares seria uma catástrofe global para a segurança alimentar, afirmou o estudo. Assustador, não acham? E parece que realmente eles estão pensando em fazer isto. Mas não tenhamos medo. Como eu disse, a palavra de Deus nos confirma que isto não vai acontecer. A palavra de Deus nos conforta, amados irmãos. Vemos aqui, 19 de janeiro. Enquanto os Estados Unidos da América e aliados armam a Ucrânia, a Rússia adverte que perder uma guerra convencional pode desencadear uma guerra nuclear. Meus queridos irmãos, este é um assunto sério. Os Estados Unidos da América estão se preparando para ajudar a Ucrânia com armamento. A Rússia está exibindo agora o seu arsenal de 6.000 armas nucleares para intimidar os Estados Unidos da América e seus aliados da OTAN. Agora, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev lançou um post no Telegram dizendo que isto vai sim desencadear uma guerra nuclear entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Só quero ler, amados. Só quero ler. Vemos aqui. Nunca ocorre a nenhum dos canalhas tirar uma conclusão elementar disso. A derrota de uma potência nuclear em uma guerra convencional pode desencadear uma guerra nuclear, diz Dmitry Medvedev. Ele diz também, as potências nucleares não perderam grandes conflitos dos quais seu destino dependia. Acrescentou Medvedev, cuja retórica se tornou cada vez mais belicosa ao longo da guerra de quase um ano na Ucrânia. Agora, o porta-voz do Departamento de Estado na América disse o seguinte, esta não é a primeira vez que vemos esse tipo de retórica da Rússia em geral. Achamos que a retórica provocativa em relação às armas nucleares não é apenas perigosa, é imprudente, aumenta o risco de erros de cálculo e, sinceramente, deve ser evitada, disse o homem. Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Situação delicada no mundo, amados. Situação delicada. Oremos com fervor para que isto não aconteça. Porque, se acontecer, conforme eles dizem, bilhões de pessoas, 75% da população mundial vai sofrer de fome, vai morrer de fome, eles disseram. Queridos, sim, eles de fato conectaram esta ameaça nuclear ao relógio do juízo final. Ameaças nucleares de Putin aproximam o relógio do juízo final do Armagedon, dizem cientistas atômicos. A palavra Armagedon, com certeza pegaram da Bíblia. Vocês percebem que são pessoas que, até certo ponto, conhecem a Bíblia, conhecem o livro de Apocalipse, só que banalizam as profecias bíblicas. Meus irmãos, Armagedon, o que é isso? Queridos, vemos aqui. A maior ameaça nuclear que enfrentamos é uma vitória russa. A chantagem de Putin é perigosa. Seu sucesso seria ainda pior. É um artigo interessante escrito por este homem aqui. Vocês podem procurar e ler. Meus amados irmãos, o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. É momento de colocarmos em prática as 5 chaves de sobrevivência. Não temos tempo a perder, amados irmãos.
Bem, é possível que vocês estejam ouvindo algum barulho. Há uma tempestade lá fora e eu espero que o barulho não incomode muito a nossa conversa. Eu não posso parar. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. As nações estão agitadas. Tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não temais. É por isso que eu gosto das atualizações proféticas. Porque o mundo pode estar agitado com o espírito de guerra. As pessoas morrendo, desmaiando de terror pelas coisas que sobrevirão. Mas os que creem em Deus, os que estudam a profecia bíblica, sabem o que isto significa, amados? Sim, Deus jamais abandonará o seu povo. E como diz Apocalipse capítulo 7, isto de guerra nuclear que vai destruir 75% da população mundial não vai acontecer. É a promessa que Deus nos deixou. Lemos aqui, Apocalipse capítulo 7. Depois disso, é o verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Isto é simbolismo. Ventos em profecia representam guerras, agitação política, militar, de acordo com Jeremias, capítulo 51, versos 1 e 2. Pode confirmar. Jeremias, capítulo 51, 1 e 2. Ventos representam guerras. Deus está dizendo que os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra estão retendo as guerras. Sim, para quê? Então, vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Verso 3, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as testas dos servos do nosso Deus. Amados irmãos, antes que Deus faça a sua obra de selamento, Ele não permitirá que uma guerra nuclear aconteça. Não. Tem que haver o selamento primeiro. E nós vemos em Apocalipse capítulo 14, verso número 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Percebem que nos últimos dias, enquanto muitos estiverem aí com a marca da besta, o povo de Deus será selado na testa com o selo de Deus, que é o caráter de Cristo em nossa vida. Percebem que o capítulo 14 vem depois do capítulo 13, que descreve a primeira e a segunda besta. A segunda besta dos Estados Unidos da América, que vai fazer com que o mundo todo adore a primeira besta, Roma papal, fazendo que as pessoas recebam a marca da primeira besta, a marca de Roma, que é a santificação obrigatória, consciente do domingo. Mas o povo de Deus receberá o selo de Deus. São os 144.000 que permanecerão em pé na grande tribulação. Percebem então, amados irmãos? Deus não permitirá uma guerra nuclear antes da obra do selamento. Isto nos conforta. Vemos aqui uma passagem. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fome. Está aqui, amados irmãos. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Ela desvia a nossa atenção do mundo. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Sim? Mateus capítulo 25, venha comigo. Mateus capítulo 25, começando do verso número 1, lemos aqui. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Estão falando. Está chegando a meia-noite. E vamos deixar de lado o que esses cientistas dizem, que às vezes nem tem muito cabimento. Vamos pegar agora a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala assim, amados irmãos, de que a meia-noite está chegando. Sim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Verso número 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Agora eu pergunto, amados irmãos, a aparente demora do noivo não foi predita? Sim, Jesus disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Que o noivo tardou. Portanto, amados irmãos, eu acredito que estamos vivendo no período da demora do esposo, em que as virgens estão dormindo. Queridos irmãos, mas diz aqui o próximo verso. À meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Queridos, o que os cientistas dizem por aí não é nenhuma meia-noite. A verdadeira meia-noite é esta. À meia-noite
ouviu-se um grito, o noivo está chegando. E eu digo, hoje é a meia-noite. E digo para você, o noivo está chegando. Saí ao seu encontro. Então, amados irmãos, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Por que essas mulheres não dividiram o óleo com as suas companheiras? Elas eram egoístas. Queridos irmãos, o óleo é o Espírito Santo. Eu não posso transferir para si a minha experiência. Não. O meu pai não pode transferir sua experiência para mim. É momento agora, meus irmãos, de buscarmos uma experiência pessoal com Jesus. Porque a meia-noite está chegando. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. A porta da graça será fechada. E muitos do povo de Deus perderão a salvação por distração. Querem buscar o Espírito Santo quando for tarde demais. Hoje é o momento de buscar o Espírito Santo, o azeite, amados irmãos, que vai nos manter em pé na grande tribulação. Vamos aqui para todos aqueles que estarão preparados para as bodas do Cordeiro. Lemos aqui Apocalipse capítulo 19, começando do verso 7. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Você faz parte da noiva do Cordeiro. Você é uma virgem. Está pronto para as bodas do Cordeiro. Verso 8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Deixe-me dizer, você não tem nenhuma justiça. Eu não tenho nenhuma justiça. É a justiça de Cristo em nós. Cristo cobre a nossa nudez espiritual com a sua justiça. Tudo isso pela fé. Queridos irmãos, vemos aqui, verso 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Você foi convidado, mas você não pode ir como está. Tem que usar as vestes imaculadas da justiça de Cristo. O linho fino da justiça de Cristo. Lembram aquela parábola? Quando aquele rei convidou toda a cidade para a festa de casamento no seu palácio, encontrou um homem que não tinha as vestes nupciais. Foi lançado fora. Embora a salvação seja de graça, embora Jesus convide a todos, não, você não deve ir como está. O caráter de Cristo tem que se refletir na sua vida. A justiça de Cristo tem que se refletir na sua vida. As vestes imaculadas de Cristo você deve possuir, amado irmão. E isso nós só podemos ter hoje. Nós só podemos ter essa experiência com Jesus hoje, amados irmãos. O mundo está chegando ao final e nós podemos não ter mais essa oportunidade. Convido você a esta oração. Muito obrigado porque nos convida a entrarmos nas bodas do Cordeiro. Senhor, nós não temos vestimentas para entrarmos lá sozinhos. Pedimos, Pai, as tuas vestes, o linho fino, que é a tua justiça em nós, perdoando nossos pecados, lavando nosso caráter, transformando-nos à tua semelhança, ó Deus. Aqui está a sua igreja orando comigo neste momento. Senhor, mude o caráter da sua igreja. Mude, Senhor, a sua igreja por completo, para que ela possa receber a chuva serródia, para dar o alto clamor, preparando o mundo para a volta de Jesus. Guia-nos, ó Pai, até o final. Em teu nome maravilhoso oramos. Amém. Amado irmão, viva sempre para o alto. Viva sempre preparado, buscando em sua vida o caráter de Jesus.